Ei pessoal, tudo bem? Através desse vídeo que eu tô gravando hoje, eu quero falar um pouquinho de uma pergunta que eu sempre recebo aqui, que é: como eu aprendi a brincar com o João? Ou seja, como nós podemos aprender a brincar com os nossos filhos com autismo? Então, uma coisa que eu queria falar primeiro é o seguinte: eu não pretendo esgotar esse tema aqui e eu tô me baseando no conhecimento que eu tenho, que é o conhecimento prático, né? Dentro do método que eu uso com o João, principalmente o método Denver e também algumas coisas do Floor Time, principalmente na parte de sensorial, que a gente usa bastante. Então, essa pergunta, ela é complexa de ser respondida. O brincar dentro de crianças com autismo, os nossos filhos, ele precisa ser construído, não é tão natural. Por quê? As dificuldades que eu vejo com o João, que eu imagino que de forma geral existam na maioria dos casos, é a reciprocidade social dele que é diminuída. Então, enquanto com a Sofia, que é uma criança com desenvolvimento típico, eu propunho uma canção, por exemplo, Meu Pintinho Amarelinho, e ainda quando ela não conseguia imitar, ela logo se engajava, porque ela achava legal brincar comigo. O João, ele tem, hoje em dia, mais reciprocidade, mas no início muita dificuldade de ser recíproco. E também um brincar estereotipado, né? Sempre do mesmo jeito, sempre, no caso do João, querendo rodar objetos, bater e girar objetos. E como que a gente vence isso? Não é fácil, e eu não vou esgotar o tema nesse vídeo. Eu vou dar uma direção geral, assim, do que eu aprendi. E vou compartilhar com vocês. A primeira coisa que eu aprendi rapidamente com o João foi que eu teria que me tornar uma boa parceira de jogo. Eu teria que ser uma pessoa muito mais divertida, muito mais atrativa para ele. Eu precisaria atrair o olhar dele para mim, atrair a atenção dele para mim e me tornar uma pessoa incrível, assim, aos olhos dele. Aquele interesse social que não era tão natural precisava ser despertado. E aí eu precisava seguir o interesse dele para isso. Então, se ele queria brincar de carrinho, se ele queria brincar de girar as coisas, as rodas dos carrinhos, eu ia com ele, deitava no chão, ficava ali brincando de carrinho, girando objetos e narrando tudo que ele estava fazendo nesse tempo. Porque aí, enquanto eu me tornava uma boa parceira de jogo, afinal eu estava seguindo aquilo que ele queria fazer, eu também ajudava ele a adquirir vocabulário. Eu ensinava que aquela ação que ele estava fazendo era girar, que aquele objeto era um carro, que tinha uma função, que o carro fazia bibi, que o carro... Aí eu adicionava uma variação. O tema era passar o carrinho e ficar olhando as rodinhas, né? Que ele faz assim, bem de pertinho. E aí eu colocava uma caixinha do lado e colocava o carro dentro da caixinha e falava, garagem, o carro foi pra garagem. Tirava rapidinho e entregava pra ele de novo. E aí ele pegava e colocava o carrinho dentro da garagem ou não. No início, na verdade, ele não me imitava muito, mas eu que imitava as ações dele e narrava. Com o tempo, ele foi se convencendo de que eu era uma pessoa interessante para brincar junto. Então, ele começou também a me imitar, mas no início é muito sobre o cuidador, né, o adulto brincar com a criança. Então, assim eu fazia. Eu imitava o João, eu tentava... No jogo dele, que era muito com objetos que giravam, adicionar mais variações. Então, se era o carro entrava na garagem, o carro batia na parede, o carro subia na porta, o carro fazia bibi, o carro passava no corpo dele, e aí eu ia nomeando as partes. E a partir do momento que ele percebeu que era legal brincar comigo, ele começou a me imitar. E isso foi um ganho imenso, porque através das imitações que ele fez, né, nas brincadeiras, ele adquiriu repertório de jogo, ou seja, ele aprendeu a brincar de outras formas, além daquelas que ele já brincava, que era batendo e girando objetos. Isso foi uma construção, e eu não posso dizer para vocês que hoje ele já brinca de forma independente e funcional, porque não é verdade. Ele brinca sim, ele tem um bom repertório de jogo, mas ele não tem interesse. Ele não tem interesse em brincar de coisas que não sejam aquele hiperfoco dele ali. Então ele brinca 30 minutos, 30 segundos, 1 minuto no máximo, e já logo sai de perto e vai fazer outra coisa. Então, é uma coisa que a gente ainda está construindo com o João, não é uma coisa que está completamente generalizada, mas saiu de uma coisa que era muito restrita para algo que hoje em dia é mais amplo.
Então era através de me tornar uma boa parceira de jogo, de respeitar muito os interesses dele, de respeitar o momento dele, de entender que aquela hora não era tão interessante para ele brincar, que ele preferia uma atividade sensorial, e aí entra o floor time. A gente colocou balanço em casa, malha, a gente arrumou um túnel de malha para estimular ele sensorialmente. A gente faz muitas atividades com massinha, brincadeiras com massinha, tinta, espuma, milho, arroz, coisas que adicionem essa parte sensorial, essa busca sensorial que ele tem, porque apesar do João ser hiperresponsivo, a maioria das crianças com autismo, na verdade, elas são um pouco mistas, elas têm um perfil mais hipo ou mais hiper, sensorialmente falando, mas em algum aspecto ela é mista, então ela sempre busca algum estímulo que a conforte, que a acalme, no caso do João, o tátil. Então, ele quer brincar com milho, ele quer brincar com arroz, e a gente trouxe isso para a nossa realidade do dia a dia das intervenções com o João. Então, brincar com nossos filhos com autismo envolve todo esse esforço em nós nos colocarmos na posição de parceiros de jogo. O Denver ainda traz rotinas sensoriais sociais, que são rotinas em que você faz uma ação, né, na criança, por exemplo, cócegas ou jogar para cima, uma coisa que envolve um estímulo sensorial, e você aguarda que a criança tenha um ato de comunicação, ou seja, ela olhe para você, ou se ela já estiver mais desenvolvida, ela faça um gesto ou fale para que a brincadeira continue. Então, por exemplo, eu jogava o João para cima e esperava ele fazer um breve contato visual. No momento exato que ele fazia, eu jogava ele para cima de novo. E através disso ele também foi percebendo que eu era uma pessoa que poderia dar para ele momentos de prazer, momentos interessantes. Então ele começou a se abrir e aumentar a reciprocidade social dele. Muito. O João, quem me acompanha desde o começo sabe que ele era um bebê super sério, que o João não tinha praticamente nenhum sorriso social, o contato visual dele era muito ruim. E hoje ele é um bebê sorridente, é um bebê que busca a nossa presença, inclusive para brincar. E isso é muito gratificante e pode ser construído, mas como eu disse, é um processo, não é uma resposta que eu brinco assim, não é. É complexo mesmo. Então, se o seu filho gosta de enfileirar objetos, você vai enfileirar objetos junto com ele. Você vai começar enfileirando. E aí, depois que você já tiver narrado, que ele deixar você tocar no objeto dele, que pode ter essa barreira também. Ele não gosta nem que você toque no objeto dele. Então, você só vai ficar por perto, vai pegar outros objetos para você ir enfileirando ali, duplicar o objeto, né? Então você vai fazendo a sua própria filinha de objetos, você vai falando, coloca, o azul agora, dando para ele habilidade de linguagem também, enquanto você mostra para ele que você gosta de brincar da maneira que ele brinca, respeitando o espaço dele. E aí no momento que você perceber, que ele te olhar, que ele começar a se abrir, você vai colocar uma pecinha do seu junto com a do dele. Ou se você estiver com um carrinho, você vai bater o seu carrinho no carrinho dele. Vai falar, bateu, pô, e vai voltar, respeitando de novo o direito dele de não se sentir violado no espaço dele. Então o Denver tem muito disso. O Denver propõe que a gente se torne ótimos parceiros de jogo, que a gente seja muito agradável, que a gente exagere muito as expressões, que a gente dê muito, como que fala, retorno mesmo. A recompensa no Denver, né, é intrínseca à própria relação social. Então, enquanto no aba clássico a criança vai ganhar alguma coisa que ela gosta, no Denver ela vai ganhar o nosso afeto positivo, a nossa recompensa, o nosso, muito bem, parabéns, nosso apoio incondicional, né? E aí ela vai começar a nos vincular a algo positivo, fazer uma associação que o meu pai ou minha mãe ou meu irmão pode ser divertido, pode ser legal. E assim a gente vai começar a construir repertório de jogo para os nossos filhos. Bem, esse vídeo já ficou muito grande, eu espero que eu tenha sido minimamente clara e espero que eu possa ajudar de alguma forma através dele, tá bom? Qualquer coisa vocês comentam e a gente vai se falando. Até mais!